Capítulo 46. Voltar para onde? Lina não sabia para onde voltar nem para onde ir. Depois de vagar por um bom tempo, naturalmente seu espírito foi atraído até o cemitério onde tinha sido enterrada. Cruzou a entrada e sentiu-se conduzida para outra extremidade. Fechou e abriu os olhos. Viu-se diante de um túmulo. Olhou ao redor e estavam enfileirados, afastados dos demais. Lina contou, eram 13. Sentou-se em frente a um deles que a atraiu. Ficou observando. Abraçou-se aos joelhos e começou a pensar nos últimos acontecimentos. Na conversa de Luís Sérgio com Rosana, nos seus impulsos, no abraço de Bibiana e no carinho de Marusca. Sentiu-se só, profundamente só. Os dias foram passando, o tempo, de certa maneira, foi passando. E Lina não soube precisar quanto teria passado. Olhou para o alto, sentiu a energia do sol e pela primeira vez em muito tempo sentiu sede. Alguém lhe estendeu a mão com um copo de água. Lina só viu a mão e o copo. Nem virou o rosto. Apanhou o copinho de plástico e bebeu devagar, mas com vontade. Passou as costas da mão nos lábios e agradeceu. Obrigada. Nem faço ideia de quanto tempo não bebia um copo decente de água. Não há de quê. Se precisar, é só pedir mais. Lina sentiu o ar fresco e fixou os olhos naquele túmulo em particular. Você foi enterrada aí, disse a voz. Onde? Bem em frente, neste túmulo. Ela teve uma sensação estranha. Sentiu um calafrio, levantou-se, olhou, perscrutou o local. Depois viu a placa de metal e leu. Somente Deus conhece seus nomes. Descansem em paz. 2 de fevereiro de 1974. Incêndio do edifício Joelma. Lina sentiu um nó na garganta. Chorou. Que homenagem bonita. Feita por pessoas que nem conheceram você e os demais, continuou a voz. Foi um ato de amor e solidariedade. Ela fungou e secou as lágrimas com as costas das mãos. Por que eu não vejo você? Porque é dia ainda. Quando anoitecer, eu vou aparecer, e então você vai poder me ver. Tenho medo de escuro. A voz riu. Por favor, você é praticamente uma alma penada. Quem está vivo é que deveria ter medo de você. Não o contrário, concorda? Eu não sou alma penada, respondeu nervosa. E é o quê? Anjinho do Senhor? Pensa que está aqui por quê? Lina não respondeu de pronto. Nem ela sabia ao certo por que fora atraída até ali. Deu de ombros e ficou quieta. Estava cansada de brigar. Deveria estar em tratamento e ter seguido para as outras dimensões como os outros 12 colegas, apontou para os demais túmulos. Não estou entendendo. O que eu tenho a ver com esses outros túmulos? A voz riu. Era uma risada grave. Você é famosa. Ninguém sabe seu nome, mas é famosa. Eu? Lina estava surpresa. É, você e os demais. Não fiz nada que pudesse me tornar famosa em vida. Aliás, nem certidão de nascimento eu tive, acredita? Sim, e no entanto, depois de morta, ganhou fama. Lina começou a se irritar. Caminhou de um lado para o outro, passando pelas 13 covas.
torcendo as mãos e balançando a cabeça de maneira negativa. Depois parou e tentou fixar os olhos em direção à voz. Parecia estar conversando com o ar. Escute aqui. Melhor explicar direito essa história. Não estou entendendo patavina. Você e seus colegas aí ao lado, apontou, morreram carbonizados dentro de dos elevadores do edifício Joelma. Eu sei que morri no Joelma. Então é isso. Vocês morreram lá, espremidos. Os legistas não conseguiram identificar os corpos. As famílias não vieram atrás e foram enterrados aqui com os 13 sem nome do incêndio. Por isso a placa apontou. Sei. Ocorre, a voz prosseguiu, que muita gente comovida com a situação, começou a vir aqui rezar, pedir por essas almas, incluindo a sua. É claro, para que pudessem descansar em paz. Lina sentiu-se tocada. As pessoas vinham aqui assim, sem mais nem menos? Vinham. E aí começou a formar uma energia boa, uma energia bonita, uma forma pensamento nutritiva. Lina fez um muxoxo. A voz fez que não ouviu e continuou. As formas, pensamento que você cria, além de acompanhá-la, fica também no ambiente. Quando um tipo de pensamento é muito cultivado, muito vivido num grupo, num determinado lugar, forma-se uma egrégora. É um conjunto de formas pensamento, uma espécie de nuvem bem grande que vive sobre um lugar, sobre um objeto. As egrégoras podem se formar nas nossas casas, na empresa em que você trabalha, no seu negócio, nas escolas e assim por diante. Os lugares santos, lugares em que Jesus passou durante a vida nesse planeta, por exemplo, estão carregados de egrégoras boas, assim como algumas igrejas e templos sagrados. Aqui onde estamos também. Num cemitério? Questionou Lina surpresa. Sim, depois explico melhor. Mas há lugares onde a egrégora é pesada, ruim? Com certeza. Por exemplo, a casa daquele vizinho que, quando bebe, bate na mulher e nos filhos, tem uma egrégora de medo, de revolta, tem uma energia muito ruim, de desequilíbrio. Geralmente, hospital é um lugar onde a egrégora também é pesada, porque as formas de pensamento que lá estão são densas, de doença, de aflição, de desespero e morte. Tem uns bem bonitos, bem decorados. O hospital pode até ser bonito, tem uma decoração moderna e elegante, possuir um atendimento com padrão sofisticado, ter enfermeiras graciosas, médicos competentes, gente muito simpática. Entretanto, com o tempo, o lugar vai ficando impregnado dessas formas pensamentos, e a nossa sensibilidade percebe isso. Sei, Lina estava interessadíssima. Outro exemplo de egrégora pesada foi o local onde Joelma foi construído. Eu disse foi, no passado, porque não é mais. É uma história bem interessante para você entender bem o que são egrégoras. Pode me contar? Sim, claro. Sou todo ouvidos. Muito antes da construção do edifício, existiu ali um pelourinho. Naquele espaço, os escravos eram açoitados e mortos de maneira cruel. Isso ocorreu durante os séculos XVII e XVIII, de forma rotineira. O tempo passou, veio a libertação, mas a energia trágica, negativa, cheia de ódio e vingança, ficou ali no local. Depois, com a urbanização da capital, no início do século XX, o centro da cidade foi expandido, e ali onde hoje está o edifício e outros arranha-céus, havia casinhas bem charmosas.
era um local totalmente residencial, nos anos 40. Lina nem piscava. A voz, numa modulação suave, porém firme, prosseguiu. Numa dessas casas morava uma senhora com 3 filhos, 2 moças e um rapaz. Paulo era professor universitário, moço culto, educado. Envolveu-se com uma moça que pertencera à sociedade, Eunice. Ele se apaixonou perdidamente por ela, mas Eunice vinha de uma relação afetiva mal-sucedida. Não era mais virgem, e para os padrões da época, isso era um passaporte para a condenação eterna e para a solteirice. Os padrões sociais da época eram muito rígidos, não permitiam que um homem pudesse se unir a uma mulher que já tivesse se deitado com outro. Paulo não quis se casar porque Eunice não era mais pura. É isso? Os padrões eram rígidos, sim, tornou a voz para Lina. Mas Paulo não ligou, aceitou Eunice. O problema, num primeiro momento, foi o pai dela. Emílio tinha ciúme da filha e foi ele quem abriu o bico para Dona Benedita, mãe de Paulo. Como pôde fazer isso? Emílio inventou uma história, disse que Eunice estava usando Paulo para se livrar dos comentários, que ela não amava Paulo. Enfim, envenenou a cabeça da mulher. Mãe é mãe, e a de Paulo não foi diferente. Benedita fez da vida do filho um inferno. Paulo revoltou-se, propôs a Eunice que fugissem, mas ela não aceitou. Não queria deixar a família, queria conversar com Dona Benedita. Contudo, Paulo não conteve os impulsos e adotou medidas extremas. O que ele fez? Indagou Lina, curiosíssima. Eunice rompeu com ele. Desesperado, Paulo matou a mãe e as irmãs. Jogou os corpos no poço que mandara construir nos fundos da casa. E nunca descobriram? Os vizinhos acharam estranho a falta de movimentação, porquanto Cordélia e Maria Antonieta sempre iam cedo à missa todas as manhãs. Uma vizinha suspeitou, deu queixa. Depois Paulo declarou à polícia que a mãe e as irmãs tinham ido visitar parentes no sul e haviam morrido num acidente. Certa noite, a polícia apareceu na casa para averiguar, saber mais sobre o tal acidente, visto que até então a polícia do Paraná não informara nada sobre acidente ou morte da mãe e das irmãs de Paulo. Quando foram até o quintal e se aproximaram do poço, Paulo, pressentindo o perigo de ser descoberto, fingindo naturalidade, pediu licença para ir ao banheiro. Trancou-se no cômodo, pegou um revólver que guardava no armário do banheiro e meteu uma bala no peito. Morreu na hora. Nossa! Encontraram os corpos? Sim, a polícia e os bombeiros acharam os corpos de Benedita, Cordélia e Maria Antônia, já em avançado estado de decomposição. Um dos bombeiros, tempos depois, morreu de infecção cadavérica. Que horror! Que tragédia! Durante pouco mais de 20 anos, o astral do lugar acumulou mais energia trágica, negativa, cheia de ódio e vingança, impregnando e contaminando, inclusive o solo. Construíram um edifício no local. O resto é história. Lina estava boquiaberta. O fogo consumiu muito dessa energia, facilitando a limpeza energética. Houve uma renovação no ambiente. Com o passar do tempo, as pessoas vão conseguir, com as suas novas formas, pensamentos, limpar essa energia e destruir de vez a egrégora negativa. Muita gente morreu. Vai me dizer que morreram por conta de uma limpeza energética? A voz dela era de indignação. Não,
Isso é transformar o ser humano em nada, em brinquedo da vida. Acontece que Deus não brinca em serviço. Não entendi. A vida na Terra é curta. Ninguém dura 200 anos, ainda a voz replicou. É verdade. Quando você nasce, já tem consciência de que um dia vai morrer, acreditando ou não em Deus ou em reencarnação. Esse é um fato concreto. E cada um morre de um jeito. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns mais jovens, outros mais velhos. A vida no planeta é assim. Não adianta querer que seja diferente. Eu queria, mas ela não é. Aceitar o que não se pode mudar é um dos caminhos da sabedoria. De que adianta dar murro em ponta de faca? Para sentir mais dor? Se você está encarnado no planeta, já sabe, vai desencarnar a qualquer momento. E por que essas tragédias? Eu não entendo o porquê. Depende da maneira como olha a situação. Nenhuma morte é bem aceita, seja individual ou coletiva. Contudo, a morte coletiva, os desencarnes em grande quantidade de gente, causa comoção, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo. Impressiona, comove, nos faz perceber que a vida é curta, nos faz refletir sobre uma série de posturas, nos faz sentir mais solidários, mexe com nossos sentimentos mais íntimos, começa a cutucar o nosso espírito, independente de crença ou religião. Quando você vê um desastre de grandes proporções que mata sem respeitar idade, raça, gênero, condição econômica ou orientação sexual, nivelando todos, percebe que há algo mais forte que comanda o universo. A morte é uma transformação, é o começo a vislumbrar. Sim, exato, ilusão é apenas que a vida seja tão pequena que termine com a morte. O espírito é eterno. No universo nada se perde, tudo se transforma. As pessoas no planeta estão acostumadas a valorizar a dor e o sofrimento. E esta valorização negativa chegou a tal ponto que tudo aquilo que acontece de bom é visto com desconfiança pelo ser humano. O mundo está assim porque muita gente se recusa a acreditar na força do bem. E o que me diz de agrupamento de pessoas que conseguem coisas boas? Como assim? Por intermédio de associações e organizações que promovem ações de crescimento e bem-estar, que ajudam no ensino, no desenvolvimento, na qualidade de vida, na saúde. Há grupos espalhados pelo mundo que promovem tão somente o bem-estar dentro da coletividade. Há também casos de empresas que se instalam em determinada cidade, oferecendo progresso para a região e melhoria da qualidade de vida para seus habitantes. O mecanismo de atração não é diferente. Bom, olhando por esse lado, em todo caso, as mortes do Joelma têm a ver com esta egrégora negativa? Não, juntou-se a fome com a vontade de comer. O ambiente precisava de uma limpeza energética. Veja, o fogo é uma forma de purificação, e a limpeza pelo fogo foi capaz de destruir a energia que estava concentrada no local havia 300 anos. Já houve um avanço. Em relação às mortes, vamos falar mais sobre desencarnes coletivos. Desencarnes coletivos? Sim, mortes de grupos afins, de espíritos reencarnados que têm objetivos de vida bem parecidos e morrem por esse motivo de maneira semelhante. A vida reúne essas pessoas, é o que chamamos de desencarne com dia e horário agendados. Isso pode ser feito? Sim, se analisar pelo ponto de vista individual, sem acreditar que a vida continua,
é uma tragédia sem proporções. Do ponto de vista espiritual, digamos que são tempestades passageiras do destino. O desencarne coletivo provoca revolta e dor nos encarnados. Diante da espiritualidade, tais processos são desencadeados por forças da natureza que unem as pessoas de acordo com o momento de vida delas, afinidades. Afinal, todos nós temos de partir, não importa quando. Por que morrer assim? Protestou Lina. Tanta gente junta, é muito triste. Dois espíritos aproximaram-se. Um deles, muito simpático, e apresentou-se. Olá, meu nome é Jaime. Oi, sou Lina. Eu morri no incêndio do Joelma. Mesmo? Sim, meu amigo Stefano apontou com o polegar para o lado. Também. Estão enterrados aí? Apontou para o jazigo. Não, fomos velados e enterrados por nossas famílias. E os que foram enterrados aqui ao meu lado? Foram resgatados logo após o incêndio e levados para o pronto-socorro, onde você também estava internada. Depois, cada um seguiu com um familiar para suas cidades astrais de origem. Sabem por que morreram ali? Jaime fez sim com a cabeça e explicou. No meu caso e no do Stefano, em outras vidas, fomos corsários, piratas que ateavam fogo em embarcações e cidades, sem dó nem piedade, na conquista de presas fáceis. Ao retornar ao astral, com o espírito afundado na culpa, eu e Stefano e alguns amigos pedimos o retorno à Terra para o desencarne coletivo em incêndio, sem escapatória. Inexplicável sem a reencarnação. Deus os puniu, ela replicou rancorosa. Deus não tem nada a ver com isso. Foi a nossa consciência atormentada que não viu outra saída senão passar por situação semelhante para ficar em paz. E o tal do faz, paga? Depende da interpretação. Há espíritos que encaram essas experiências de outra forma, preferem entender de outra maneira, acreditam que não precisam passar pela mesma situação. Cada um é um. Vim aqui para falar de mim e de alguns amigos meus, só para esclarecê-la. Tem muita história do nosso passado que ainda desconhecemos, emendou Stefano ao lado. As civilizações mais antigas matavam por matar, cometiam crimes bárbaros, hediondos mesmo, porque não conheciam as leis de Deus. Com o passar dos séculos, tocados pela luz das escrituras sagradas, os homens começaram a tomar consciência de outros valores. Surgiram as noções de justiça, fraternidade, irmandade, respeito, igualdade de raças. Até hoje há crimes e guerras, o homem ainda mata, protestou Lina. Não percebo tanto avanço assim. Sim, porquanto os processos de autopunição se intensificaram com a tomada de consciência. Contudo, se olhasse agora à sua frente, toda a história da humanidade, veria que avançamos bastante. O homem evoluiu muito. Hoje há muito mais gente interessada em ajudar e crescer do que em destruir. Muitos também perceberam que não precisam mais sofrer para evoluir. Infelizmente, para a mente humana, o negativo ainda chama mais atenção que o positivo. Esse padrão de pensamento está mudando. Além do mais, voltou a falar Jaime, nem todos os que morreram no incêndio do Joelma eram piratas como nós. Como eu disse, cada caso é um caso. Fomos lá atraídos por afinidade energética, cada um com um propósito específico. Veja você, por exemplo. O que tem eu? Não foi pirata, não ateou fogo em cidades. Morri lá por quê?
Embora o fogo tenha feito parte de seu passado, precisa reconhecer que no dia da tragédia estava com raiva, com ódio. Estava mesmo, concordou Lina. Energia de ódio é explosiva, é combustão pura. Você foi atraída até lá. Se tivesse pensado diferente, se tivesse se ligado ao seu guia espiritual, talvez tivesse mudado de ideia, talvez tivesse dormido até tarde, perdido a hora, e quando acordasse o incêndio já tivesse começado. Poderia ter sido poupada, ter tido um fio mais de vida, ganhado uns anos, quem sabe? E por que não tive? Jaime coçou a cabeça e sorriu. Olhou para seu companheiro e fez um sinal com o queixo. Precisamos partir. Só viemos porque o guardião pediu para esclarecê-la, para entender que os mais de 180 desencarnados no incêndio tinham de morrer naquele dia e naquelas horas. Cada um vai saber no momento certo por que desencarnou dessa forma. Eu e Stefano tivemos esse esclarecimento. E você, assim como os demais, também terá no devido tempo. Muito embora, tornou Stefano, não importa para o espírito o motivo. Como não? Claro que importa, e eu me importo, argumentou Lina. Não, minha amiga, chegará um momento em que você não vai mais ligar para o porquê. Vai se interessar tão somente pela sensação que a experiência provocou em seu espírito e seguir adiante, porque dessa experiência toda você aprende que a morte não tem volta. Por esta razão, completou Jaime, controle os impulsos, mantenha o equilíbrio, pois as coisas acontecem sempre do jeito que elas têm que acontecer. Espero que você tenha assimilado, compreendido e logo possa sair daqui e ir em busca da sua felicidade. Isto é o que importa para todos nós, encarnados e desencarnados. O que? Perguntou Lina. A felicidade, minha pequena, frisou Jaime. Só a felicidade. O resto é balela. Eles se despediram e sumiram.